mais um mês, né? Senhor, continue nos abençoando e abençoando a vida dos irmãos, a comunhão dos santos. Vamos falar hoje sobre a nossa confissão, no capítulo 6 da confissão. Falar aí na seção 2 da nossa confissão, que diz assim, falando aí sobre o pecado, né? A queda do homem, o pecado e, consequentemente, suas consequências. Consequentemente, suas consequências seria redundância. Mas o desdobramento disso. Na medida que a gente avançar aqui, a gente vai situar o que a gente está falando aqui na seção 2 dentro do capítulo, tá? Mas especificamente vamos abordar essa segunda seção que diz assim: por esse pecado eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Introdutoriamente, a gente desenvolve esse assunto dizendo que essa sessão está tratando sobre as consequências do primeiro pecado, né? Inicialmente ali sobre os seus autores imediatos, ok? E consequentemente essa sessão ela nos dá aí a base do entendimento de sua extensão a toda a raça. Por quê? Toda a raça estava ali seminalmente neles, né? Toda a raça estava ali presente nos nossos primeiros pais. Então, basicamente, essa sessão se concentra no ensino bíblico sobre a abrangência ou extensão do pecado original e nos dá a base, como nós falamos, do entendimento de onde procede a corrupção, não é? E a condição decaída em que todos os homens nascem. Então nós, quem sabe ler, para quem já tem acompanhado a confissão de fé, que tem o hábito de ler, de acompanhar a confissão de fé, sabe que aqui basicamente os fundamentos ou as bases mesmo do que nós chamamos de depravação total, da doutrina. Aqui já temos esses fundamentos aqui. A confissão já começa a nos apontar para isso. Claro, ela continua, tá? Na seção 3 e assim por diante, nos mostrando tudo isso. Mais para frente ela vai falar sobre a extensão, a transmissão do pecado sobre toda a raça. Mas aqui ela está falando inicialmente sobre os nossos primeiros pais, e as consequências imediatas desse primeiro pecado. E, consequentemente, por ter Deus estabelecido que ele seria um tronco de onde descenderia toda a raça, nós estávamos nele. Então, por isso nós falamos que aqui nós temos as bases da doutrina da depravação total, ok? E nós podemos dizer, fizemos aqui uma estrutura de ensino, A estrutura de ensino dessa sessão nos ensina que por esse pecado eles foram, aí como você pode acompanhar no slide. Gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma colocação, por favor, no estudo, pode interromper, levantar a mão que a gente dá a voz, ok? Então a estrutura ela diz exatamente isso, que a gente organiza aqui. A estrutura de ensino dessa sessão nos ensina que por esse pecado eles foram imediatamente cortados da comunhão com Deus, e é o que nós vamos desenvolver nesses pontos aqui. Perderam sua justiça original, ao mesmo tempo se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos. Essa corrupção moral se estendeu a todas as faculdades e partes da alma e do corpo, ou seja, nada ficou de pé com a queda. Não teve uma parte sequer da constituição humana, que prevaleceu, que continuou de pé. E interessante aqui, para a gente iniciar esse ponto, é que nós
precisamos partir dessa consideração, né? Algo importante aqui a ser considerado é tomar como ponto de partida o estado original em que eles foram criados. Não é? E nessa condição em que eles foram criados, eles eram plenamente ligados em comunhão com Deus, de onde procedia literalmente sua vida, não é? Tanto física quanto espiritual. Tanto física como espiritual. E, consequentemente, por essa comunhão íntima com Deus, ainda incontaminada, consequentemente eles gozavam de todos os benefícios, de todas as bênçãos e as maravilhas dessa comunhão incontaminada. Eles gozavam de uma comunhão plena com Deus, perfeita. Não é? Isso era algo maravilhosíssimo, né? Porque eles gozavam de tudo isso de forma que não havia distorções como há hoje, pós-queda. Eles gozavam de uma compreensão de Deus, de uma compreensão da realidade, do enxergar da realidade criada por Deus e do próprio autor da criação de uma forma ali, plena, perfeita. Mas o ponto aqui como exposto na exposição da seção 1, né? Eu vou só ler para vocês aqui, para a gente situar. A seção 1 vai dizer assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Ok? Então, o ponto aqui a gente colocar diante dessa questão de início, né, quando eles foram criados em plena comunhão com Deus, eles gozavam dentro disso tudo. O ponto aqui é observar: mas, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. E essa sessão especificamente se inicia justamente partindo dessas consequências, né? Das consequências desse evento que trouxe maldição e miséria, a maldição e a miséria desse rompimento causado pela desobediência dos nossos primeiros pais. Ok? E esse é um ponto importante, né? Para que a gente possa compreender essa condição de miséria em que o homem se colocou e, consequentemente, toda a raça. É entender que a criatura, que como criatura, o homem, ele depende total e integralmente de Deus. Por quê? Ele não é autossuficiente, né? Porque ele é finito, ele depende integralmente daquele que o criou para o manter, para o preservar, né? Por meio da sua providência. O homem depende integral e totalmente de Deus como sua criatura. E todo o bem e todas as bênçãos das quais o homem necessita procedem da mão de Deus. Tanto os bens espirituais quanto os bens físicos estão ligados e associados a essa comunhão com Deus. Está ligado a essa comunhão. E é basicamente isso que a nossa Confissão de Fé de Westminster vai ensinar no capítulo 5 da Providência, nos mostrando que Deus não é somente o Criador de todas as coisas, que Deus não somente criou o mundo, criou todas as coisas e abandonou a sua própria sorte. Esse é o ensinamento, porque Deus é um Deus que mantém a sua criatura, que preserva a sua criatura, a sua criação. Esse é o ensinamento. Deus não criou, abandonou, se ausentou e deixou o mundo em piloto automático. Mas é o Deus pessoal que governa, dirige e sustenta tudo pelo seu poder. Então é basicamente esse o ponto inicial aí que a gente precisa compreender sobre esse assunto. E é interessante a gente perceber essa questão, porque a tentação de Satanás aos nossos primeiros pais consistiu basicamente nisso. Consistiu basicamente nisso. Nisso o quê?
fazê-los pensar que eles poderiam se emancipar de Deus, se desligarem de Deus, sem sofrer nenhuma consequência por isso. Ou seja, de que eles poderiam ser mais, de que eles seriam mais felizes autonomamente do que sujeitos à voz, à palavra de Deus e à ordem de Deus. Né? A tentação de Satanás ali consistiu basicamente nisso, em fazê-los pensar nessa ideia de autonomia, de se emanciparem de Deus. E é interessante o que Calvino vai dizer sobre isso. Calvino ele faz um comentário muito perspicaz, muito preciso sobre essa questão. E eu queria já que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 3, para a gente observar isso aqui, que Calvino ele vem falando. Gênesis 3, deixa aberto aí, logo no primeiro verso. E preste bastante atenção no que ele coloca sobre esse momento de tentação. Calvino diz que ao fazer isso, ou seja, ao darem ouvidos a Satanás, Adão e Eva subscreveram as caluniosas insinuações de Satanás, com que acusa falsamente a Deus de mentira, inveja e de maldade. Vamos ao texto? Olha o que o texto diz. Verso 1, né? Vamos ler o texto aí. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Interrogação. Volta um pouquinho no capítulo 2, lá no verso 16. Verso 16, capítulo 2, verso 16. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerão. Ou seja, Deus disse que morreria. Palavra de Deus, ordem de Deus, mandamento de Deus. E eu diria mais, um pacto de vida de Deus para com o homem. A gente vai desenvolver isso aqui à frente. Não coma, por quê? Certamente morrerás. Não tem eu acho que morrerá aqui. Não tem talvez vocês podem morrer. É a palavra de Deus, certamente morrerás. Só que aí no capítulo 3, essa figura é inserida aqui, colocando uma interrogação, onde havia uma afirmação, onde havia um ponto final. Deus disse: não é para comer. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E mais à frente, olha como isso é desenvolvido. Olha a perspicácia de Satanás aqui nessa insinuação maldosa dele. Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que ele está propondo aqui para a mulher é basicamente isso. Olha, tem alguém mentindo. Alguém está falando mentira. Ele propôs a ela que fosse Deus. E isso foi acatado. Vocês não vão morrer. Certo que vocês não vão morrer. Não é? E é interessante que essa questão que Calvino coloca aqui, de inveja e maldade, é basicamente por isso. Por quê? Continua a leitura. É certo que não morrereis, ele explica. O texto explica: porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É como se Deus não quisesse um concorrente. Então, por maldade, se ele puder, ou seja, a acusação aqui está nisso. Deus poderia tê-los feito numa condição superior, como Deus é, nesse sentido, de conhecedores do bem e do mal, mas Deus privou eles ali numa ideia invejosa de ter um concorrente, alguém que concorresse com ele ali. Deus privou eles. A proposta básica que está inserida nessa tentação de Satanás em nossos primeiros pais. Básica. E por trás de tudo isso, uma proposta de autonomia, de emancipação de Deus, de eles não estarem sob a autoridade de Deus, sob a palavra de Deus.
sujeitos à sabedoria eterna de Deus, sujeitos ao conhecimento eterno de Deus, à bondade eterna de Deus que fez com que ele estabelecesse aquela ordem e aquele mandamento. Eles deveriam ter conduzido suas vidas debaixo da vontade e sabedoria dos atributos plenos e perfeitos de Deus, confiando na bondade de Deus ao darem esse mandamento, mas eles duvidaram disso. Duvidaram disso. E é interessante algo que Sproul ele vai comentar sobre essa proposta de autonomia da serpente aos nossos primeiros pais. Ele diz: o homem é criado dentro. Que a gente consegue manter. O homem é criado dentro de uma estrutura de liberdade, mas não de autonomia. Ao homem é dada a liberdade, mas é recusada a autonomia. A liberdade do homem está dentro de limites. E na situação do Éden, ele desfruta de liberdade, mas não é uma liberdade ilimitada. Só Deus é autônomo suficiente, por isso ilimitado, né? Só Deus é ilimitado, por isso ele é autônomo. Deus não tem começo nem fim, ele é eterno. A criatura, não, a criatura ela foi criada, ela teve um início. E ainda que ela não tenha um fim, ela é finita, porque ela começou. Né? Então veja, o ponto que está aí no nosso slide. Enquanto mantiveram a sua retidão original, nesse estado em que foram criados, eles tinham todo o suprimento de vida física e espiritual para que pudessem desfrutar plenamente a vida para a qual foram criados, sem doenças, sem mortes. Eles tinham todo o suprimento para desfrutar essa vida para a qual eles foram criados. E eles não foram criados para serem deuses. Eles foram criados na imagem e semelhança de Deus para o glorificar, para gozá-lo para sempre, como diz a nossa confissão. Eles não foram criados para serem deuses. Eles foram criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus, a fim de gozar de Deus para sempre. Só que, como nós vimos, sem gozar de Deus para sempre, né, como criaturas, sem doenças, sem morte, sem dores, enfados, e ainda plenamente satisfeitos, felizes em Deus, que é a sua fonte de vida, de satisfação, de plena alegria. Eles foram criados para isso. Quando eles mantiveram o seu estado original, eles gozavam plenamente disso. Sim, naquele instante. Naquele instante, sim. Naquele momento ali, eles não eram inclinados. A ideia de livre-arbítrio é essa. Eles não tinham a sua vontade escravizada, não é? Ao pecado, ao mal. Eles foram criados a imagem e semelhança de Deus. E Deus, no final de tudo na criação, viu que tudo era muito bom. Então, naquele estado original, a sua vontade estava ainda incontaminada, né? Estava inclinada, morta e inclinada ao mal. Gozavam. E a máscara de Satanás é tão perfeita, É muito. e ele foi exatamente na parte mais fraca, que é a mulher. Porque talvez se o diabo tivesse tentado o homem tivesse debatido com ele, né? Não teria sido assim tão fácil ele fazer o homem cair como fez a mulher. Sim, Paulo vai falar isso mais à frente, né? Porque o homem não pecou, mas a mulher, que tendo dado ouvidos a Satanás, pecou e deu de comer a sua Maria. Ele deveria, na verdade, ali já, alguns comentaristas, alguns teólogos já argumentam que onde estava Adão? Já há uma omissão dele ali, de um cuidado por qual ele foi criado, que foi estabelecido para ele ser cuidador de toda a criação. Cadê ele? Inclusive da esposa, né? Cadê ele ali? Já há uma espécie de omissão dele ali nessa questão. E depois disso, então, depois da queda, a gente vai ver uma cascata disso acontecer. A própria forma como ele lida com isso, acusando para ele defender isso. A gente vai falar sobre isso aqui na frente. Né?
que já tem ali os aspectos do que a gente vai ver nítida, clara, bem claramente estabelecido lá nos 10 mandamentos. Mas ali já há a quebra da lei de Deus de alguma forma, nesse sentido, quebrando a lei de Deus, ele ser o cabeça, aquele que iria governar, cuidar, proteger e auxiliá-lo. Né? Então ali já há alguma. Cadê, Adão? Que não estava nessa hora. Né? Enfim. Então eles foram seduzidos pela tentativa de autonomia, né? De se emanciparem de Deus. Então eles caíram em ruína. E essa ruína é uma ruína tal. E essa ruína é uma ruína tal que, alienando-se de Deus, alienaram com eles toda a raça. Porque, como nós dissemos, como nós falamos lá no começo, eles eram o tronco do qual descenderia toda a raça, pois esse era o meio ordinário que Deus havia estabelecido, né? Para que o homem se multiplicasse na terra por essa geração natural. Um homem e uma mulher se conheceriam, né? E conceberiam, gerariam filhos. Esse foi o ponto ali, né? Aquilo que Deus estabeleceu. E esse aqui é um ponto importante para a gente entrar naquilo que a gente havia falado. A gente considerar isso aqui, que a gente acabou de falar, dessa geração, né? Dessa forma que Deus estabeleceu para que sua criação se multiplicasse sobre a terra. Não fomos criados como os anjos foram, um número tal, né, que existe. Mas Deus criou homem e mulher e ordenou que eles se multiplicassem. Que eles se multiplicassem. Esse é um ponto importante que precisamos enxergar aqui, que é a doutrina do pacto e das alianças, que está permeando toda a história. Toda a história, a começar lá no início de tudo. E o pecado entra no mundo pela quebra da aliança de vida que Deus soberanamente faz com Adão. Veja o que a confissão de fé, no capítulo, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei, mas veja o que a confissão de fé no capítulo 7, na seção 2, vai dizer sobre isso. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência, né? De perfeita obediência pessoal. Pergunta 24 do Catecismo Maior: o que é pecado? O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele, dada como regra à criatura racional. Veja como isso está apontando, né? E o que nós temos em Gênesis 2 e 3? A quebra dessa aliança, a quebra da ordem de Deus. Deus cria todas as coisas, planta o homem no jardim do Éden e fala: não come do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, todo o resto você come. O homem desobedece, o homem tentado, seduzido pela tentação de Satanás, nessa ideia de autonomia, ele come do fruto, ele quebra a lei de Deus. E isso é a falta de conformidade com a transgressão à lei de Deus, portanto, queda. E veja como é interessante o que Joel Bick diz sobre esse momento, né? Sobre esse cenário. Ele diz o seguinte: Adão e Eva receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso fizesse, morreria, o que deixa implícito uma aliança de vida na condição de haver obediência perfeita. Irmãos, por que é importante a gente apontar isso aqui? Por que é importante a gente deixar isso aqui bem claro, ou costurar a ideia da doutrina da depravação total, da queda e da ruína humana, a aliança de Deus com o homem no início de tudo?
Por quê que é tão importante a gente enfatizar isso aqui? Porque se nós desconsiderarmos isso aqui, desse evento como a quebra da aliança de Deus com o homem, que Deus havia estabelecido soberanamente com o homem, o pecado será visto como algo subjetivo. O pecado será visto como algo relativo ou como matéria de mera opinião. Não, eu acho que pecar é isso. Eu acho que pecado é você, enfim, não ser assim, é deixar de fazer aquilo. Não! O pecado é como nós já acabamos de ler na nossa confissão, que é a expressão da revelação de Deus da sua palavra. É a quebra direta. É a transgressão direta e objetiva da lei de Deus. Deus se apresenta ao homem, se revela ao homem e diz: não coma. E ele diretamente quebra isso. Então nós não podemos engolir qualquer ideia que tente desconsiderar aquele momento como a quebra da lei de Deus, ou de uma aliança estabelecida soberanamente com Deus. Pode falar. Interessante que como o mundo, como todo, define o que é errado a partir do próximo. O homossexualismo não é errado porque você não está fazendo mal a ninguém. Você entende o porquê que a gente não pode abrir mão de entender isso aqui? A doutrina da aprovação do pecado, a queda, o pecado original, que é de onde descende todos os outros atos pecaminosos. Você não pode perder isso aqui de vista, não, irmãos. O pecado, a transgressão, é a quebra objetiva da lei de Deus. E aí cai nisso aí que o Joel acabou de falar. O homossexualismo não é pecado. Por quê? Eu não estou fazendo mal para o meu irmão. Eu acho, né? Aí entra aquelas ideias de são questões definidas baseadas em suas opiniões pessoais. Gente, a nossa definição para alguma coisa não parte de uma reflexão da nossa razão, a nossa razão manchada. A gente falou isso aqui na confissão, no estudo primeiro da confissão que a gente teve aqui, que eu falei. A nossa razão não é parâmetro para validar a palavra de Deus, sim. É ela quem dita soberanamente o que é pecado e o que não é. É ela que vai ditar isso. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. É interessante, veja, um dos meus professores, o reverendo Ellison, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele fala assim: o caráter absoluto do pecado é visto não apenas no fato de não haver neutralidade, mas também porque o pecado é algo dirigido contra um bem absoluto, a santidade de Deus. Ponto. E ele continua: este caráter absoluto do pecado contraria a ética situacional tão em voga dos nossos dias, que diz que a situação, o lugar, a época, a pessoa é quem vão definir se uma coisa é boa ou não, se é pecado ou não. Isso é antibíblico. A gente parte do que a Escritura diz e a gente acata, a gente subscreve porque é a palavra de Deus, porque Deus disse. Então, o nosso ponto aí é entender essa questão que vem sutilmente, que vem bem nas notas de rodapé de argumentações, né? Existem linhas, irmãos, que não admitem uma aliança, né? A doutrina da aliança partindo do início com Adão, justamente porque não tem explicitamente o termo ali formalizado. Não tem o termo formalizado ali. Deus entrou em aliança com Adão. Ok, se formos abraçar essa teoria ou essa tese, vamos também abrir mão da doutrina da Trindade, porque não tem o termo na Bíblia. Não tem o termo na Bíblia. Então não é válido.
Tudo aquilo que constitui uma aliança está presente ali. E a desobediência configura-se, então, quebra dessa aliança. Eu vou confessar para vocês que, sinceramente, existem textos ou obras que, quando a gente se depara, a gente se assusta. Né? A gente fica assim, parece que soa aquele alerta vermelho, né? Uma heresia foi detectada. Né? Parece que a gente fica assim, você fica ali, depois que você absorve aquilo ali, que você olha para o texto bíblico, você vai olhando, você vai juntando os documentos da igreja, né? A nossa confissão, o catecismo, você vai unindo aquilo ali faz sentido, é aquilo. A nossa capacidade limitada é que prejudica a questão, a nossa vista, a nossa mente embaçada pelo pecado, né? Como fruto, já como consequência daquela, é que dificulta a coisa. E eu confesso que, ao ler algo sobre um dos teólogos de Westminster, o que me fez depois rever, eu falei, bom, se isso que ele está falando faz sentido, senão ele estaria se contradizendo no que foi definido no final das contas, nos nossos documentos. Foi basicamente isso, né? Anthony Burgess, ele vai dizer algo, e ele admite, ponto importante a dizer aqui, é que ele admite que a aliança das obras feita com Adão, ela é estabelecida com menos clareza do que a aliança da graça. Ele admite isso, não é hipócrita em dizer isso, nós não somos também, ok? Ele afirma isso, mas ele diz algo que foi que, quando eu passei o olho, quando eu li, opa, parece que acende. Olha o que ele diz. Ele diz assim: a aliança feita com Adão tem que ser inferida apenas com base em deduções. Parece que... Mas ele continua: a aliança feita com Adão tem que ser inferida apenas com base em deduções e conclusões. Desse modo, insistir que o termo precisa ser explicitamente empregado nas Escrituras seria demasiada transigência, pois aquilo que é necessário e imediatamente tirado das Escrituras é tão verdadeiramente escriturístico quanto aquilo que está expressamente contido nas Escrituras, que é o que os puritanos desenvolviam amplamente como conclusão inescapável. Conclusão inescapável da leitura do texto, embora não estivesse explícito ali, escrito explicitamente como trindade, isso é oriundo das Escrituras, isso estaria implicitamente, isso é deduzido, é inferido a partir da leitura e da harmonia do todo, da harmonia das Escrituras, inspirada por Deus, portanto, sem erros, sem falhas alguma. E aí a confissão de fé, no capítulo 1, vai nos mostrar exatamente isso, dizendo: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Capítulo 1, seção 6 da nossa confissão, está lá. É o que ele disse em outras palavras, que às vezes assusta, né? A gente fica, E Joel Bicker, continuando sobre esse assunto, ele diz, e talvez seja esse ponto aqui que nos liga, é o elo de ligação de tudo que a gente está falando. A relação de Adão com toda a raça humana é que ele é o seu representante na aliança, e como consequência, seu pecado significa que seus descendentes, por geração natural, estavam sujeitos à morte, como castigo devido ao pecador, ou pecado do próprio Adão. Nós morremos? Nós podemos morrer hoje? Sim. De onde vem isso? O que nos faz estar ligado a Ele? Não tem como negar isso. Nós viemos, não existe uma criação paralela, uma outra criação que não pecou. Partimos de lá. Criaturas de Deus, pelos nossos primeiros pais, estamos ligados. Nós somos, por isso,
nós estávamos ali, então, esse é o ponto dele, né, dessa representação. Ele é nosso representante na aliança, e ao quebrar, consequentemente, nós quebramos juntamente, por isso nós estamos nessa condição. E esse é justamente o elo que liga todos nós, todos os homens, a Adão. E, consequentemente, a nossa culpa herdada de sua desobediência e quebra do pacto. Que é a transmissão, né? Que a confissão vai tratar mais à frente. Né? Essa transmissão do pecado. Ela está tratando aqui especificamente. Ela está dizendo que, a primeira sessão, o homem pecou. Aqui, a consequência, os desdobramentos. Então, na continuação, a transmissão dela na queda, para a raça. Ok, pastor? Só para cooperar essa questão da aliança, muito bom o seu ponto aí, graças a Deus por isso. O Fernando está tentando trabalhar, é muito importante você perceber que existe uma aliança em Adão, senão o conceito de pecado cai por terra. Primeiro que você falou, a palavra berit é a palavra aliança no hebraico, ela só aparece em Gênesis 6, mas tudo bem. Mas o que fazer com o texto de Oséias 6,7? Olha só o texto de Oséias 6,7. Para mim não é uma questão só de inferência, é uma questão de você ampliar a leitura das Escrituras, não é questão de dedução, é você perceber e olhar para lá, o que está sendo feito, não só por padrão, mas também, veja o texto, Oséias 6,7 diz assim: mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O que fazer com o texto de Oséias 6, 7, se não existe aliança em Adão? Como é que você explica que Adão quebrou uma aliança com Oséias 6, 7? Mas, padrões de aliança, apresentação do suzerano, estipulação de padrões, estipulações de sanções e juramentos e o rito. Vamos para Gênesis 2, 15, 16. Apresentação do suzerano, disse Deus. Estipulações: de todas as árvores pode comer, menos do conhecimento do bem e do mal. Promessas e juramentos: no dia que comerem, certamente vocês morrem. Sinal do rito sacramental: a árvore. Isso é um padrão que se repete em todas as alianças. Aí diz assim: não, mas a palavra berit só apareceu em Gênesis 6. Beleza, apareceu para quem? Para Noé. E quais foram as palavras que Noé ouviu na aliança de Noé? Vou ler para os irmãos. Veja se os irmãos lembram-se dessas palavras que foi dita a Noé. Aí todo mundo considera que só existiu aliança a partir de Noé, por causa do exatamente isso. Agora veja. Abençoou Deus a Noé e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Quem ouviu isso? Adão. Se é uma aliança isso em Noé, por que não é uma aliança em Adão? Certo? Perfeito. Então existe, eu só queria cooperar com esse ponto, porque é como o Fernando disse, tem muita gente, inclusive nossa. Eu peguei lições de escola dominical presbiteriana dizendo que a aliança começa a partir de Noé. Isso é enfraquecer a doutrina do pecado original. Isso é desconstruir uma referência que nós temos nas Escrituras para definir pecado, como a nossa confissão faz, que é toda transgressão da lei de Deus. O primeiro pecado, o que define o pecado, é a quebra da aliança de Gênesis 2, 15 a 16. Porque senão, não há mais como ter parâmetro. Então a gente reafirma, eu só queria corroborar com essas informações aí, Fernando, para a gente reafirmar: existe uma aliança em Adão, sim. Senão, como é que a gente explica Oséias capítulo 6, verso 7? Quebrar a aliança com Adão. Como é que a gente explica, né? Depois, até a questão da transmissão da raça. Por isso que a teologia pelagiana e semi-pelagiana é fortalecida, porque eles consideram isso. Exatamente. Né? Porque eles consideram isso. Ou se considera em partes, né? Que é algo muito prejudicial. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí na frente. Mas muito boa colocação. Enriquece, né? Então, nosso ponto aqui, dando continuidade, é perceber que por esse pecado, eles foram cortados da única fonte de vida. Da única fonte de vida que deriva, né? Que vinha dessa comunhão com Deus.
E isso por si só, essa quebra, esse rompimento de comunhão, põe em miséria toda a constituição humana e todas as suas afeições para com Deus e para com o próximo. Para com o próprio Senhor e para com o próximo. Os nossos primeiros pais, eles sofrem imediatamente as consequências desse pecado original, com o rompimento da comunhão com Deus, o que resulta em morte imediata. Ou seja, Deus não estava mentindo ou fazendo uma ameaça vazia lá em Gênesis 2. A realidade do que aconteceu em Gênesis 3 prova que a palavra de Deus não é mentirosa como Satanás havia insinuado. De fato, então, como o texto está aí, que entra nesse slide, a morte espiritual dos nossos primeiros pais é exibida inicialmente por sua alienação um do outro. Gênesis 3, 7. Veja aí que interessante. Gênesis 3, 7. Diz assim: abriram-se então, depois que eles pecaram, abriram-se então, deixa eu aqui. Vamos lá. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Então você já começa a ver essa relação deles, dos dois, já estranha, já é algo estranho. Por quê? Olha o final de Gênesis 2. Olha o final de Gênesis 2, Gênesis 25. O que era comum agora passa a ser motivo de vergonha. Olha, leia Gênesis 2, 25. Olha, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Uma relação perfeita, uma relação plena e perfeita de intimidade, de comunhão com o outro e com Deus. Não havia vergonha, não havia culpa, não havia do que se esconder. Mas depois dessa quebra, desse rompimento de comunhão com Deus, todos os seus relacionamentos começam a ser danificados, prejudicados. E verso 7 nos mostra isso abriram-se então os olhos de ambos. Aquilo que Satanás havia falado para eles, vocês vão, não trouxe um benefício que eles acharam, seduzidos por Satanás, que conseguiriam. Eles se perceberam nus. Então eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Continuando, mas essa alienação um do outro é revelada antes de tudo por causa da sua alienação de Deus. Quando comeram o fruto, imediatamente sofreram as consequências do que Deus havia dito: certamente morrerás. Verso 8, a gente já começa a ver isso naquele ambiente que antes era um ambiente de encontro com Deus, em comunhão. Deus vinha, Deus se apresentava a eles e eles estavam diante de Deus. Só que agora, veja aí o resultado agora, depois da queda, fuga da presença de Deus, medo, vergonha. Veja, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Não é uma pergunta porque Deus não sabia onde ele estava, era a fim de levá-los a entender o que havia acontecido, eles perceberem o seu pecado, e colocarem diante de Deus isso. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha a pergunta do Senhor. Olha as perguntas, como se fosse algo didático. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa,
Vê o que a alienação de Deus começa a fazer. O pecado entrando no coração do homem e de imediato as suas respostas a Deus. Você já consegue ver? Cara, isso aqui é óbvio, isso aqui fica claro. As suas primeiras respostas, as suas primeiras relações já começam a ser distorcidas. O pecado começa a virar como cascatas, um atrás do outro, começa a borbulhar, vir. E agora eles teriam que lidar com a culpa, vergonha, medo. Culpa, vergonha e medo. Olha o que Roger diz, comentando a nossa confissão. Ele diz que o princípio de vida espiritual, uma vez subtraído como punição do primeiro pecado, nossos primeiros pais teriam instantaneamente perdido a sua justiça original, a sua retidão. Ou seja, não havia mais justiça nas suas obras. Não havia mais a justiça, o senso de Deus, aquele senso de justiça precisa, né? de amor, de sujeição, como era antes. Eles agora estavam inclinados ao mal, né? Instantaneamente perderam essa justiça original, e todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. E isso é confirmado mais à frente, né? Alguns capítulos à frente. A gente está no 3, né? Avança para o 6. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A partir daí não tem melhora para o homem. O homem não pode ser melhorado, ele não pode se auto-melhorar. O ponto da escritura que a gente acabou de ler é que viu o Senhor que era continuamente mal e havia se multiplicado. Não teve alguém que cortou esse crescimento de maldade e falou assim: não, agora eu quero voltar lá, eu vou. Você como Adão era. Não tem como. Não tem como, a gente vai ver que não tem. Porque todos nascem com essa natureza corrupta, manchada no pecado, né? Em pecado. É basicamente esse o ponto que a primeira parte da nossa confissão, nessa sessão que a gente deu, sessão 2, ela vai nos mostrar. Ela trata, né, a consequência imediata do primeiro pecado, cortando a comunhão com Deus e a perda dessa justiça original. Então nós temos a segunda parte, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes, corpo e da alma. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Pode ficar à vontade. Pois não. Muito interessante a gente ver a visão bíblica da humanidade e a visão bíblica do mundo, né? A visão bíblica da humanidade é que a gente não veio de maneira primitiva, né? De maneira ascender. Na verdade, a gente veio no estágio alto e caímos. Né? Diferente da que está em voga hoje, que é a darwinismo. A gente era um ser primitivo, nos comparando aos animais, nos distanciando de Deus a tal ponto que não existe um Deus, né? Ou deísmo aberto, né? O deísmo, assim. E isso perde nós mesmos, isso perde a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Isso impacta, é muito importante, porque isso impacta a vida social de um povo, de uma sociedade. Né? Sem Deus não tem direitos humanos, sem doutrina de queda, não tem punição, tudo está fadado a fracasso. A visão bíblica, ela é para além do povo de Deus, né? É para além de nós, mas ela transforma toda a sociedade quando a gente, como o povo de Deus, é profeta da atual geração. Né? Por isso que é muito interessante a gente continuar anunciando que nós não temos justiça original. Não temos.
Exatamente, ela foi perdida lá. E por isso nós precisamos de Cristo. A nossa concentração final vai ser exatamente essa. O ponto é nos levar a esse. Parece que tem. Você é condicionado a olhar para Cristo. Tem esperança em nós mesmo. E ponto interessante que eu ia deixar passar aí, mas eu olhei para mim, lembrei, não está aqui, eu coloquei ali, dessa relação aí que é quebrada, né? E a gente falou isso no início, a irmã comentou ali, a gente ia deixar passar aí, dessa quebra que vai de uma cascata levando, né, um pecado ao outro. Isso é claramente percebido no slide, pela forma como passam a lidar um com o outro e com o próprio Deus. Adão acusa a mulher ao invés de protegê-la. É isso? E por fim acusa o próprio Deus de tê-la criado. Você não vê eles assumindo quando Deus procura-os, quando Deus se dirige a eles. Eles não falam, olha, Adão não assume a culpa. Aí ele fala, Senhor, eu errei por não estar ali. Erramos, nos perdoe, não. A resposta imediata, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, logo a culpa de ele está atribuindo isso. Uma autojustiça que não vale. Deus mostra isso mais à frente, que não é válido. Não é válido. Esse senso, tudo é corrompido, gente. E às vezes a gente não percebe, às vezes passa por uma leitura assim, apressada, a gente não percebe. Veja bem, o homem que tinha uma relação plena com Deus, uma relação incontaminada pelo pecado, ou seja, ele sabia, ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, e imediatamente quando isso é subvertido no seu coração, quando ele peca, e quando ele ouve a voz de Deus procurando no jardim, na viração do dia, a ideia brilhante que o pecado já ativo no seu coração faz com que ele tenha que se esconder de Deus e se esconder atrás de uma árvore. Deus está vindo aí, Deus que criou todas as coisas, que tudo está diante dele. Está vindo aí, o que eu faço? Vamos esconder atrás de uma árvore. Você se esconde. Olha que senão ridículo, bem exposto que o homem se coloca. O pecado. O pecado, ele cega o entendimento do homem. Ele cega a capacidade de pensar apropriadamente. Então isso aí é um ponto que a gente não podia deixar passar. Só para corroborar, Fernando, essa questão da autojustiça é muito interessante. Que ele, além de colocar a culpa em Deus, ele tenta resolver o problema aparente. Ele cose folhas e se cobre. Ele lá na frente, no final do capítulo 3, mata um animal, a gente supostamente é cordeiro, tira as roupas que eles colocaram para esconder a nudez e cobre. Dizendo que não serve, né? Justiça. Dois princípios começou aí nessa questão da autojustiça. Nenhum tipo de ação do homem cobre a sua injustiça. Ou seja, a forma do homem não resolve, quem resolve é a forma de Deus. E ele inaugura a questão do sacrifício no capítulo 3, dizendo o seguinte, que o inocente morrendo no lugar do culpado por falta da nossa justiça própria. Isso aí, perfeito. E é exatamente esse ponto aí que a gente está vendo agora, que eles perderam a lei. Dá uma olhada no slide, ele está abordando exatamente isso, perderam a sua justiça original. Perderam a sua justiça original. Aqui nós vamos ver esses desdobramentos, do rompimento de comunhão com Deus em morte e corrupção total. O que precisamos ver aqui é que o ensinamento das Escrituras, quando afirmam que o homem se encontra fisicamente morto, afirma que o homem está espiritualmente morto, significa que, assim como se encontra fisicamente morto, ele está espiritualmente incapaz, inabilitado, escravo e cego, não podendo responder por si só ao Evangelho. A gente vê exatamente isso que o pastor acabou de falar. Ele não pode, ele não tem o senso, ele não tem méritos mais, porque perderam a justiça original. Ou seja, a partir dessa fonte contaminada, tudo que jorra dali é contaminado.
é manchado pelo pecado. Todas as nossas melhores e mais belas ações têm o pecado como mancha. Não sei se é Spurgeon que diz, né? A lama da serpente na flor mais linda do nosso jardim, na flor mais bela do nosso campo, a lama da serpente, ela nos manchou, ela manchou totalmente. Então não há justiça original no homem, e por isso ele não pode por si mesmo, por meio dos seus próprios méritos, da sua condição, levantar-se e responder ao Evangelho. Eu queria que você visse comigo como o texto bíblico, como as Escrituras descrevem o homem, como ela descreve a condição humana lá em Efésios 2. Ou seja, o que nós vamos ler aqui em Efésios 2 é basicamente a afirmação do próprio Deus de que aquilo que eles fizeram, de fato, os levou à morte, à quebra da aliança de Deus. Efésios 2. Quem achou pode ler. 2, 1 e 5. Verso 1 e verso 5. Ele lhe deu vida, quando nos estavam mortos em suas transgressões e pecados. E estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Ele deu vida. Não tem como dar vida para quem está morto. Acho que foi parte desse princípio. O homem está morto. A interpretação da própria Escritura para isso, para a condição, o estado do homem em queda é morte total. E esse é exatamente o diagnóstico do homem caído, a começar por Adão e consequentemente se estendendo a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Veja, a morte espiritual causada pelo rompimento da comunhão com Deus, fonte de toda a vida, trouxe corrupção e depravação a cada parte da constituição humana. Ou seja, diferente do que algumas linhas vão afirmar, diferente do que algumas linhas teológicas vão afirmar, tem um Adão aqui, não fui eu. Você deu pecado, né? Posso continuar? Ou seja, diferente do que algumas linhas apontam ali, não foi apenas a carne que se tornou contaminada, ou só a alma, ou parte de ambas. 30 ou 40% da carne e 30 ou 40%, né, da alma. Não. Mas toda a constituição humana sofre os efeitos da queda em morte e corrupção. A teologia reformada, meus irmãos, se posiciona firmemente contra o pelagianismo e o semipelagianismo. A fé reformada, os nossos documentos, a igreja reformada, ela vai se posicionar firmemente contra esses posicionamentos, para a gente entender bem rápido e bem sucinto. O pelagianismo, ele rechaça a ideia do pecado original, aquilo que a gente estava falando, né? Ele rechaça essa ideia do pecado original, afirmando que todos nascem em um estado de inocência semelhante ao de Adão, antes da queda. O pecado não corrompeu a natureza humana de tal modo que o pecador não possa abster-se de pecar. Olha, coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Só que isso é antibíblico, né? Isso pressupõe a ideia de que por nós mesmos, ou seja, sem a graça de Deus, nós podemos desejar e praticar o bem, né? Ou nós podemos nos levantar, né, da nossa condição de morte e fazer alguma coisa em prol da nossa morte. Mais ou menos isso. Portanto, a afirmação pelagiana, em suma,
ela diz que o início da fé está no próprio homem, não em Deus e sua livre graça. Complicado. Isso joga fora aí, eu diria toda a escritura, porque a começar lá de Gênesis, desse momento quando o homem peca e Deus se apresenta a ele, qual é o nome disso? Graça. O Deus eterno se compadecendo das suas miseráveis criaturas, transgrediu a sua lei. Você vai lá fazer alguma coisa, pelo homem que é incapaz. Então, essa ideia pelagiana, ela está em rota de colisão com o ensino bíblico. Essa ideia pelagiana de que o homem, portanto é a criança, ela nasce num estado como o de Adão antes da queda, e ela desenvolve então o pecado ao longo do tempo. Ela está em rota de colisão com o ensino da Escritura, pois até mesmo as crianças inocentes, até mesmo as criancinhas inocentes mostram que a semente do pecado está semeada no solo do seu coração, desde o princípio, mais tem infância, mais tem idade. Ela dá prova disso. E a prova cabal disso é o texto bíblico. O texto bíblico lá em Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Assim, os efeitos noéticos, isso aí eu já tinha passado, a gente está aí agora. Os efeitos noéticos do pecado se mostram na pessoa humana inteira. E isso inclui todas as nossas faculdades, pois cada parte foi devastada pela corrupção da natureza humana. Pelagianismo, ele foi condenado pela igreja cristã. No entanto, um semi-pelagianismo surgiu, que ensinou uma vontade enfraquecida, mas não totalmente corrompida. E essa ideia ganhou muito espaço na igreja, a ponto do Concílio de Trento ele ensinou que a liberdade da vontade não havia sido destruída e que a concupiscência como tal não era pecado. E por aí vai. Muitas igrejas, muitos ajuntamentos de cristãos abraçaram isso. E principalmente aí os demonstrantes, os arminianos. E muitos teólogos modernos concordam com isso, viu? Concordam com isso, abraçam isso. Essa ideia de uma vontade enfraquecida, mas se você decidir, por Cristo, a ênfase na vontade humana que não está corrompida e, portanto, pode fazer alguma coisa, escolher a Deus, ir a Deus e resolver o seu problema do pecado com Deus. E quanto a isso, nós nos posicionamos contra. Teologia reformada se posiciona contra. Por quê? Nós interpretamos a palavra de Deus em Gênesis 2:17 como verdadeira em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E sendo assim, nós sabemos que o homem morreu, de fato, e mortos não estão meio mortos. Mortos não respondem a estímulo, eles não ouvem, eles não andam, eles não podem escolher. E pior ainda, o homem não só é descrito como morto nas Escrituras, mas como escravo do pecado e inimigo de Deus. Inimigo de Deus, ou seja, toda a sua vontade que antes estava ligada a Deus, ao bem maior que é o seu Criador, agora estava totalmente inclinada ao mal, a tudo que é oposto a Deus. A condição do homem em queda, em pecado, em transgressão, é exatamente essa, é em oposição ao Criador. E o nosso catecismo vai enxergar isso, a gente vai ler mais à frente, ele vai ensinar exatamente isso. O sentido, então, em que devemos entender
mortos e totalmente corrompidos, que a confissão coloca, é exatamente esse. Depois da queda, o homem se tornou um ser egocêntrico. Antes da queda, o homem era um ser originalmente teocêntrico. Originalmente teocêntrico, o homem era religiosamente orientado para Deus, ou seja, ele procurava satisfazer as suas necessidades espirituais, confiando e amando e obedecendo o Criador. Depois da queda, essa vontade ela se reorienta, ela é reorientada. Então esse é o sentido que nós devemos entender: mortos e totalmente corrompidos. Depois da queda, o homem se tornou um ser egocêntrico. O que a queda fez foi redirecionar esse impulso religioso de Deus para o homem, do Criador para a criatura. Veja e entenda o ponto importante aqui, não podemos deixar passar batido. Eu tenho até? Veja a questão importante aqui. A questão aqui não é que o homem perdeu sua vontade na queda. Entenda bem. O homem não perdeu sua vontade na queda, mas que sua vontade agora se tornou totalmente corrupta e inteiramente inclinada ao mal. Você entende isso? Esse é o ponto que a doutrina da depravação total vai discorrer. Aquela vontade que era orientada para Deus, que deveria confiar na bondade de Deus e negar, resistir Satanás, dizendo: olha, foi-me dito assim e assim eu confio em Deus, no meu Criador, e resistir a Satanás. Não, ele desejou o conhecimento que a árvore poderia lhe dar e em torná-lo como Deus, usurpar o lugar de Deus. Entendem isso? Então esse é um ponto que a gente não pode deixar passar. O homem teve ali a sua vontade, os seus desejos reorientados. Ele não perde isso, mas ele é reorientado ao mal. E olha o que é interessante, né? O ponto preciso que a nossa confissão vai enxergar no capítulo 9, seção 3. Olha aí. O homem, ao cair no estado de pecado, não sei se eu aqui é o nosso ponto que estava falando, né? E aqui é essa questão. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto ao que a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Esse é o ponto das Escrituras sobre a nossa condição depois da queda, das nossas vontades, da nossa escolha, da nossa capacidade. Ela não somente está morta, mas morta e inclinada a todo mal. Morta e inclinada a todo mal. Veja Romanos. Abra aí Romanos. Quem achar, Romanos 8, desculpa. Eu falei o capítulo. Então, a gente já começa a ver por essa questão aí, e caminhando para o fim, que qual é o tipo de cooperação um morto, escravizado, inimigo de Deus, pode oferecer para a sua salvação. Eu sei que o ponto aqui, a ênfase não é só teologia, doutrina da salvação, mas isso vai discorrer, isso vai desaguar. Né? Ponto aqui é do homem fazer alguma coisa por si. Né? Como pode um morto espiritual cooperar em sua regeneração? Não pode arrepender-se. Então, quem achou aí Romanos 8, verso 6, de 6 a 8, pode ler, por favor. Porque o fedor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o fedor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É assim que a Escritura enxerga o homem. Assim que a Escritura define o homem, né? Como estado de queda.
Exatamente isso. Ele não tem. A gente pode dizer então que o homem, no seu estado de pecado, e esse aqui é essa é a nossa concepção sobre isso, é para onde deve convergir o nosso pensamento, é que o homem no seu estado de pecado, ele precisa totalmente de Deus para lhe comunicar vida, lhe restaurar o entendimento para que então ele possa se arrepender e crer. É onde toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa sai de nós mesmos, sai de sobre nós e ela é repousada totalmente em Cristo. Ela é repousada totalmente na ação graciosa de Deus para com a sua criatura rebelde, para com a sua criatura pecadora. Ela é dirigida para esse Deus, para a graça ativa desse Deus em cada um de nós. E para finalizar, vejamos a pergunta 25 do Catecismo Maior. Vai dizer, pergunta 25, está aí na tela, se quiser acompanhar. Pergunta questiona: em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto. Veja como o catecismo ele coloca: inteiramente indisposto, mas não somente isso, incapaz, mas não somente isso, e oposto. É por isso que as Escrituras vão dizer que o homem é inimigo de Deus, no seu estado original, inimigo de Deus. Aquela relação de amor filial que havia, agora é uma relação de ódio, tanto é que ele não cogita em acusar Deus de ter criado a mulher e lançar a culpa sobre ele. Entende isso? Não cogita. Isso é algo muito terrível, né? É algo terrível demais. Oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo o mal. Onde está aqui o livre-arbítrio do homem? Cadê esse livre-arbítrio nessa questão? O livre-arbítrio é em relação a essa questão de vontade, né? Relacionada a escolher, a fazer algo, né? Em relação ao seu pecado e a Deus. Inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama de pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Então, essa aqui é a suma do que nós estamos falando. E finalizando, Roger comentando isso no seu comentário da confissão, ele vai dizer que, olha que interessante, a apostasia de Adão, de Deus, é completa. Por isso toda a sua natureza se fez depravada, a vontade passou a travar guerra contra a consciência, o entendimento tornou-se trevoso, as paixões acordaram, as afeições se indispuseram, a consciência calejou-se ou tornou-se enganosa, os apetites do corpo desordenados, os seus membros instrumentos de injustiça. E é exatamente essa é a condição em que a Escritura, ou que as Escrituras apresentam o homem depois da queda, desligado de Deus, da vida que procede de Deus, das bênçãos, dos bens espirituais, morto e totalmente depravado, sendo esse então o tronco de onde toda a humanidade viria a existir. A sensação que nós temos no final aqui, quando nós acabamos de olhar para isso, é exatamente essa de incapacidade. É o ponto onde as Escrituras nos chamam, né, por meio da lei de Deus, a olhar e ver a nossa condição, a nossa miséria, o nosso estado de impossibilidade, de incapacidade de fazer alguma coisa. É um estado tal que não haveria esperança se não fosse pela graça de Deus, pela livre graça de Deus, porque ele não precisava fazer
absolutamente nada por você e por mim, mas por sua livre graça, por seu amor infinito, por sua bondade, a fim de manifestar bondade, graça e misericórdia, Ele intervém. Ele age, Ele se revela esse Deus, não somente é Criador, mas é um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso. Ao estudarmos essa doutrina, ao estudarmos essa sessão da confissão, os nossos olhares são diretamente direcionados a Deus. E a nossa esperança precisa ser depositada nele. Porque em nós mesmos nós acabamos de ver que não reside nenhum bem, nenhuma habilidade, nenhuma capacidade, nenhum mérito para resolvermos nossos problemas espirituais, o problema do pecado com Deus. É só Ele, em Cristo Jesus, que pode resolver isso, e Ele fez. E Ele veio, encarnou, morreu, sofreu, morreu, cumpriu toda a justiça. Por isso Ele é justo e ao mesmo tempo justificador de pecadores. Tem uma discussão enorme dentro da teologia. Se Deus é todo poderoso porque Ele não simplesmente estalou os dedos e o homem está perdoado. O texto bíblico vai dizer que o juiz que prevarica e que falha na sua aplicação da justiça, ele peca. Mas ele veio, ele encarnou, ele sofreu, ele pagou ao próprio Deus, ao próprio Pai, a culpa, o pecado que era sobre nós. Ele cumpriu integralmente aquilo que nós precisávamos cumprir. Ele satisfez a justiça de Deus. Pois não. É interessante essa questão, né? Porque Deus escutamos, né? Instalou o dedo e resolveu. O nosso Deus, como Criador e Autor, Ele os seus propósitos perfeitos, né, e excelentes, Ele sempre nos instrui, até mesmo quando isso não está expresso na Escritura, né, com seus atos, seja de criação, seja de sustentação do mundo. E se o Senhor apenas instalasse o dedo, isso não estaria comunicando às suas criaturas a gravidade do pecado e da ofensa a um Deus que é eternamente bom, né? Então, Deus, como instrutivo que era, o grande instrutor, qual solução Ele estaria dando às suas criaturas se Ele nos perdoasse apenas com o estalar do dedo? Não estaria comunicando a gravidade do nosso pecado e nem o seu caráter eterno de ofensa, né? Como aquele que foi ofendido. Então, as Escrituras, Deus escreve na história, e Ele vem mostrando isso desde o Antigo Testamento, né? As simbologias do Cordeiro levando o pecado para fora da cidade, tudo que envolve o tempo, tudo nos seus mínimos detalhes, para relembrar o homem, não porque aquilo poderia perdoar, né, somente o sangue de Cristo, mas para sempre trazer à memória o pecado, né? Sempre trazer à memória o pecado, aquela repetição do rito, unicamente para apontar o pecado, a gravidade e uma necessidade de um Cordeiro perfeito, cujo sangue realmente poderia perdoá-los, não aquele de bode que era aspergido sobre eles, né? Então, é magnífico. Às vezes, os teólogos eles ficam preocupados com questões apenas textuais que têm a sua importância, mas não olha para o todo, né? numa questão para além do texto que o Senhor está comunicando na criação e com a vida, né, em si. Maravilhoso, né? Isso é bom demais, né? A gente, como povo de Deus, como igreja de Deus, né? Uma manhã, dia do Senhor, refletindo sobre isso, né? Sobre isso que o Senhor deixou escriturado, né? Escrito na sua santa palavra, que a igreja aprendeu isso e ensina, transmite. E Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado nisso. Né? Porque nós vemos a glória manifesta dele, a sua palavra revelada. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus,
nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Amém, meu Deus. Que nos comunica, Senhor, a sua verdade infalível, imutável, inerrante, que nos instrui, Senhor, no conselho da tua verdade, Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nessa palavra nós somos apresentados à sua natureza, nós somos apresentados à pessoa santa do Senhor. Consequentemente, nós olhamos para quem nós somos e descobrimos que nós somos pobres, necessitados, miseráveis, e que não há em nós, Senhor, mérito algum. A tua lei, Senhor, nos constrange, Senhor, e ao mesmo tempo ela nos impele a irmos a Ti em humilhação, em humildade, e dependermos totalmente de Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti por isso, pela Tua palavra, e Te agradecemos por Cristo Jesus, que na plenitude dos tempos veio, consumou, concluiu a obra perfeita, a qual não há necessidade alguma, Senhor, de acréscimo nosso, de homem algum, de criatura alguma, pois Tu és perfeito, e a sua oferta, Senhor, é perfeita. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos comprou para Ti, que nos comprou com o seu precioso sangue. E aqui estamos, Senhor, reunidos em torno dessa palavra que nos edifica, nos consola, nos exorta. Muito obrigado por esse momento que podemos refletir e meditar nessa palavra. Te louvamos por isso e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.